Bom, pessoal, então já coloquei aqui para gravar o nosso encontro de hoje. E aí, como a gente tinha programado, né, a ideia de hoje é fazer uma introdução crítica do direito minerário brasileiro, né, das normas que foram estabelecidas para regular a atividade minerária no país, né? E aí, assim, só lembrando, né, no nosso primeiro encontro, né, assim, tentando fazer uma síntese muito precária, né, e muito superficial, o que a gente tentou mostrar foi que o direito é um campo de disputa, né? Então, o direito ele vai sendo construído ao longo de um processo histórico, né, no qual as pessoas, os grupos, as classes vão tomando consciência das relações de opressão e de exploração a que elas já estão submetidas, né, e começam a reivindicar o reconhecimento de direitos, e nesse momento, muitas vezes, os direitos que são reivindicados, eles ainda não são reconhecidos na legislação do Estado, né? Então, a distinção que o professor Roberto Lira Filho faz entre lei e direito é muito importante de ser levado em consideração ao longo dos nossos encontros, né? A lei é uma decisão, é um ato normativo estabelecido pelo Estado que visa regular a conduta, o comportamento, o modo como as pessoas vão se relacionar, né? Isso é a lei, né? E essa lei, né, pode ou não, né, ser compatível com o direito, né? E o direito, na leitura do professor Roberto Lira Filho, né, o direito ele é na própria definição que a gente trabalhou, né? O direito ele é entendido como a liberdade conscientizada, ou seja, as pessoas que começam a compreender as relações de opressão e de exploração a que elas estão submetidas, tomam consciência dessas relações e passam a reivindicar direitos que permitam a elas superar essas relações de exploração e de opressão. Por isso, liberdade conscientizada, liberdade a que se toma consciência a partir da compreensão das relações sociais que existem hoje, né? Relações essas que são frutos de um processo histórico, né? E um direito que é conquistado no processo de luta social, né? Então, o professor Roberto Lira Filho vai definir o direito como a liberdade conscientizada e conquistada no processo de luta social e que expressa a própria justiça social que se realiza, né, ao longo desse processo histórico. Então, não somente aquilo que a lei estabelece é o direito. A lei pode estabelecer uma forma de regulação da convivência humana, das relações humanas, né, apenas para privilegiar, né, os grupos, as classes que exercem o controle do Estado, né? E aí a lei, ao invés de ser a expressão do direito, né, a lei é apenas uma forma de violência, uma forma de se garantir a prevalência de interesses de grupos e de classes, né? Então isso é muito importante, né? Que é, é, que vocês levem em consideração, né, ao longo dos nossos encontros, das nossas discussões, né? E aí eu vou até aproveitar para fazer uma propaganda, né, de um texto meu que foi publicado na revista Ratio Iuris, né, que é uma revista importante de teoria do direito no Brasil, é uma revista administrada pela... agora eu esqueci que o chat não está funcionando, né? Eu vou colocar aqui no chat para quem conseguir ver e vou mandar lá também no Zap, no nosso Zap, para quem quiser depois acessar, né? Então, esse artigo é fruto de um projeto de pesquisa sobre o direito tradicional que vigora na comunidade quilombola do Baú. Aí eu divulguei, né, comecei a divulgar.
a publicação e tal, divulguei nos grupos, né, do Facebook do Cerro. Aí um dos fazendeiros falou o seguinte: não, Matheus, qual que é a vantagem de você pegar financiamento para fazer esse tipo de pesquisa? As comunidades quilombolas, você tem que levar recurso para as comunidades quilombolas, enfim, né? A vantagem desse tipo de pesquisa é justamente para que esses grupos e classes que foram ao longo do processo histórico, e o nosso processo de construção da sociedade colonial moderna no Brasil, ele é particularmente perverso, ele é particularmente brutal, ele é particularmente injusto, né? Porque submeteu, né, a grande massa de pessoas que vivem no continente americano às formas mais brutais de violência, de exploração e de opressão. Então, publicar esse artigo, colocar essa história, né, para que as pessoas comecem a pensar sobre o nosso processo histórico e como o nosso processo histórico foi excludente, foi marginalizador, foi excludente de amplos setores e grupos da sociedade brasileira, né, aqueles grupos que foram construídos como racialmente inferiores, os negros, os índios, os mestiços, aqueles grupos que, em virtude da sua identidade de gênero, foram marginalizados e excluídos, né? A classe, né, que foi alijada do acesso aos meios de produção, né? Então, discutir, né, e tematizar essa questão significa contribuir de alguma forma para a construção de uma consciência, né, das injustiças, das opressões, das violências que marcam o nosso processo histórico, né, e uma tentativa de, ao refletir sobre essa realidade, pensar em quais direitos. E aqui eu não estou falando da lei do Estado, né? Estou falando do direito como expressão da justiça social. Estou falando do direito como um mecanismo que proporcione a todas as pessoas, às classes e aos grupos étnicos e raciais que formam a sociedade brasileira, né, as condições para uma vida livre, para uma vida digna, para o acesso aos bens e recursos e oportunidades que são imprescindíveis, né, para uma vida humana bem-sucedida. O que vai para a lei do Estado é o processo de disputa, né? Aquilo que o Estado reconhece em suas leis, né? Muitas vezes usando o nome de direito, né? Mas que, e muitas vezes, é apenas uma sacanagem, é apenas um privilégio injusto, arbitrário, violento, que visa assegurar determinada classe ou determinadas pessoas que controlam o aparato estatal, né? E aí, veja, é preciso ter essa... E aí eu queria começar com essa noção clara, né, que de alguma forma a gente tentou discutir no nosso primeiro encontro, né? O que está posto na lei do Estado, né, ou a lei do Estado, ela é composta por uma série de normas que muitas vezes são contraditórias entre si, né? Então, os grupos dominantes conseguem transformar os seus interesses, conseguem proteger os seus interesses nas leis do Estado, mas os processos de luta social também conseguem inscrever nas leis do Estado os direitos que proporcionariam a emancipação, a libertação das classes, dos grupos subalternizados. E o que o curso de extensão almeja, né, é justamente levantar os direitos que estão postos na legislação do Estado e que podem ser utilizados, né, para se resistir, para se combater a mineração predatória, que é uma característica do Estado de Minas Gerais e do Brasil em geral, né? Então, a legislação brasileira, né, que regula a atividade mineradora no país, né, ela é permeada de normas que, ora, protegem os interesses das classes dominantes, das empresas mineradoras que almejam implantar
né, atividades minerárias visando a obtenção de lucro, né, dos grupos que fazem o controle do aparato do Estado, mas essa legislação também prevê, né, em muitos momentos, direitos que podem ser utilizados pelas pessoas que vivem nos territórios em que se pretende implantar empreendimentos minerários, direitos esses que são verdadeiras expressões da justiça social e que foram conquistados com muita luta. E no nosso primeiro encontro nós vimos que a Constituição de 1988 ela é fruto, né, de um processo inédito de mobilização social, principalmente dos setores marginalizados, e que conseguiram inscrever na Constituição brasileira uma série de direitos que hoje podem ser utilizados para garantir que as pessoas que vivem nos territórios com mineração, né, tenham protegidos os seus interesses mais básicos contra a ganância, contra a opressão, contra a violência que é exercida tanto pelo Estado quanto pelas empresas mineradoras. E muitas vezes o Estado e as empresas mineradoras eles atuam como sócios para a implantação de empreendimentos predatórios que proporcionam grandes lucros para essas empresas, mas à custa do extermínio, da destruição das condições ambientais de vida, do patrimônio cultural, das comunidades tradicionais que vivem num determinado território, transformando toda a economia local, né, e criando uma dependência das atividades minerárias, né? Então, o objetivo fundamental do curso, né, é, de alguma forma, primeiro, identificar os direitos que estão reconhecidos formalmente na legislação do Estado e que podem ser utilizados para se contrapor a essa mineração predatória e também discutir quais são os novos direitos que, apesar de ainda não estarem reconhecidos na legislação do Estado, nós precisamos lutar para que estejam, né, de modo a que os interesses das pessoas que vivem nos territórios em que se pretende implantar um empreendimento minerário possam ser protegidos, possam ser prestados, possam se sobrepor aos interesses das empresas mineradoras. Então, na minha opinião, qualquer empreendimento minerário que se pretenda implantar em qualquer local, o mais importante é assegurar que os interesses das pessoas, das comunidades que vivem nesses territórios sejam protegidos, prevaleçam sobre os interesses econômicos do empreendimento minerário. Só que, para a gente fazer a luta, a gente precisa conhecer os direitos que estão reconhecidos formalmente na legislação do Estado e que nós podemos utilizar na nossa luta social, quais os direitos que ainda não estão reconhecidos e que nós precisamos demandar, reivindicar o seu reconhecimento, né? Mas a atividade minerária, né, ela é uma atividade que está prevista na Constituição brasileira. E aí eu queria já começar a fazer essa análise crítica. Mas antes, não sei se alguém quer fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, podem ficar à vontade. Eu coloquei aqui para compartilhar a minha tela. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, sim. Está dando para ver? Slide, né? Isso, o slide. É uma foto da Constituição. Isso. Então, pessoal, olha só. A atividade minerária ela é regulada na Constituição brasileira, no artigo 176, né? E aí eu acho que esse artigo é um artigo muito importante, né? E ele, né, é um artigo complexo e contraditório, né? Porque ao mesmo tempo em que ele visa proteger os interesses envolvidos nas empresas mineradoras, e eu vou tentar mostrar isso para vocês, né? Então, esse artigo contém uma sacanagem que visa garantir os privilégios de quem controla o capital
mineral que pode ser utilizado para exploração dessa atividade no Brasil? Sim, nós vamos ver, né? Mas, ao mesmo tempo, nenhuma norma, né, ela pode escancarar, né? Ela não pode colocar assim, olha, a atividade minerária poderá ser implantada ainda que isso acarrete a morte das pessoas por sede. Nenhuma norma jurídica vai ter uma estrutura, um conteúdo como esse, porque o direito tem uma pretensão de justiça, né? Ainda que se tente dar uma imagem disso. Mas o artigo 176, né, ele é um artigo que, ao mesmo tempo, protege os interesses das empresas mineradoras, mas ele cria as condições também para a luta das pessoas, das classes, dos grupos que sofrem com esses empreendimentos. A atividade minerária está regulada no artigo 176, que vai falar o seguinte: as jazidas, em lavra ou não. Então, o que é uma jazida, né? Uma jazida, né, é uma massa, né, com substâncias minerais individualizada que está localizada em determinado espaço, em determinado local, né? A mina, né? A mina já implica nas atividades de extração e aproveitamento econômico da jazida, né? A jazida é apenas uma massa minerária que existe em determinado local, né? A mina, né, ela surge no momento em que eu começo a explorar economicamente as jazidas minerais existentes. Então, o artigo 176 da Constituição vai falar o seguinte: as jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. Aqui, veja, essa é a norma, né? Essa é a lei, né, que está em vigor hoje no país e que regula a atividade minerária. Então, veja, a primeira coisa importante que eu queria destacar para vocês é que a Constituição cria uma diferenciação entre a propriedade do solo, da superfície, e a propriedade das riquezas minerais no subsolo. Então, veja, uma pessoa que tem lá o registro, né, da propriedade de um imóvel urbano ou rural, né, aquele título garante à pessoa a propriedade do solo, né? Mas a pessoa que é a proprietária do solo não é a proprietária das riquezas minerais existentes no subsolo. As riquezas minerais existentes, né, elas pertencem à União. Então, aqui, a Constituição brasileira fez uma distinção entre a propriedade do solo e a propriedade da riqueza mineral, né? Que, em geral, está no subsolo, né? Ela pode até aflorar a superfície, né? Mas a riqueza mineral fica ali no subsolo, né? E aí a Constituição está falando que a propriedade, né, da riqueza mineral do subsolo, ela é distinta da propriedade do solo. E a propriedade dessa riqueza mineral, ela pertence à União. Perceba, nenhuma empresa mineradora é a proprietária das jazidas ou dos recursos minerais existentes no subsolo. Esses recursos pertencem à União. Esses recursos pertencem a todos os brasileiros e não são propriedade de empresas mineradoras, né? Isso abre duas consequências. Uma de interesse das empresas mineradoras. Porque quando o artigo 176 distingue a propriedade do solo da propriedade do subsolo, ele cria as condições para que a implantação do empreendimento minerário ocorra independentemente da concordância do proprietário do solo.
né? Então, veja, ainda que o proprietário do solo não deseje, não queira exploração, como ele não é o proprietário da riqueza mineral, ele não consegue impedir a implantação do empreendimento. Então, essa distinção acaba criando as condições para que uma empresa mineradora implante um empreendimento minerário no local, ainda que contra a vontade das pessoas que são proprietárias ou possuidoras do imóvel da superfície, né? E que não concordam com o empreendimento e desejam manter a sua vida tal como ela é, né? Então, veja, esse artigo traz essa implicação, mas traz também a possibilidade de se lutar contra as empresas mineradoras. Essa é a tensão dialética que existe na legislação do Estado, né? Porque, veja, essas riquezas elas não pertencem às empresas mineradoras, elas pertencem à União, e o parágrafo 1º do artigo 176 vai estabelecer que a exploração dessas riquezas minerárias somente podem, a autorização somente pode ser concedida para o atendimento do interesse nacional. Então, veja, o parágrafo 1º do artigo 176 estabelece o seguinte: a pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o caput deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional. Agora, é claro, né, a gente vai ter que discutir em cada caso o que significa o interesse nacional. Mas veja, o interesse nacional não significa interesse de promover a acumulação do capital. Veja, se um empreendimento minerário coloca em risco o abastecimento hídrico das pessoas que vivem no território que vai ser afetado pelo empreendimento minerário, será que o interesse nacional justifica, ou será que o interesse nacional significa, né, a proibição da implantação do empreendimento para assegurar o direito das pessoas de terem acesso aos recursos hídricos indispensáveis para a manutenção da vida humana? O que significa interesse nacional? Para as empresas mineradoras, interesse nacional significa onde há riqueza mineral, onde há uma jazida que seja viável economicamente, econômica e tecnicamente, a sua exploração, tem que ser dada a autorização para a implantação do empreendimento. Mas veja, interesse nacional é uma expressão vaga, abstrata. O que significa interesse nacional? Numa sociedade democrática, que nós não somos, a Constituição de 1988 apenas enunciou a criação de uma sociedade democrática, mas a sociedade brasileira continua sendo tão autoritária quando no início do processo de colonização, né? Mas numa sociedade democrática, né, a definição do que é o interesse nacional num caso concreto deve ser construída com base num diálogo entre todas as pessoas que serão afetadas pela implantação deste empreendimento, né? Então, veja, né? Não é porque existe a riqueza mineral num determinado local, não é porque é técnica e economicamente viável a sua exploração que, por isso, deve ser autorizada a sua exploração. Não. A autorização, a concessão para a exploração, para o aproveitamento econômico da jazida e dos recursos minerais somente deve ser concedida pela União para atender o interesse nacional.
E numa sociedade democrática, o interesse nacional deve ser definido pelas próprias pessoas, por todos os cidadãos, por todos aqueles que sofrerão os impactos positivos e negativos que decorrerão do empreendimento minerário. Numa discussão, num diálogo livre, aberto, democrático, buscando o entendimento e buscando atender a todas as reivindicações que forem apresentadas pelos grupos e pelas pessoas que participam deste debate. Né? E aí, veja, esse curso, né, é também uma tentativa de fomentar, de incentivar, né, a discussão sobre quais são os interesses que justificam a autorização de implantação de um empreendimento minerário e quais são os interesses que, uma vez afetados ou desrespeitados pela implantação do empreendimento minerário, justificam a negativa, a não concessão de lavra, a não autorização para a exploração minerária. Né? Então, veja, num determinado caso concreto, por exemplo, né, caso fique caracterizada que o empreendimento coloque em risco o acesso aos recursos hídricos, caso fique caracterizado que o empreendimento implicaria a remoção de uma quantidade enorme de povos e comunidades tradicionais que vivem, né, no local onde se pretende implantar um empreendimento, né, ou outros, né, interesses, né, outros direitos que serão violados, né, é possível se negar a concessão de lavra ou a autorização para a exploração da atividade minerária, porque essa atividade somente pode ser realizada para atendimento do interesse nacional. Veja, isso é muito importante e a gente tem que disputar o que significa interesse nacional. Então, os órgãos que possuem competência para autorizar a implantação de um empreendimento minerário devem se preocupar sempre se aquele empreendimento promove ou não o interesse nacional. E numa sociedade democrática, não deve o Estado definir o que é o interesse nacional. Numa sociedade democrática, são as próprias pessoas, são os próprios grupos, as próprias classes que são obrigadas a se submeter ao direito, né, que devem definir o que é o interesse nacional. E essa discussão que eu estou fazendo aqui agora com vocês vai ser muito importante na frente, né, quando a gente discutir a estrutura dos órgãos administrativos que fazem a gestão dos recursos minerais. Né? Porque, como esses recursos são bens da União, a União vai organizar todo um aparato administrativo para construir a política de sua exploração, para promover a gestão dos recursos minerais. E aí eu quero mostrar como esses órgãos mantêm uma estrutura autoritária e não democrática. Mas eu acho que... Eu não sei se dou uma mensagem. Bom, podem me parando, pessoal, que eu estava na tela e aí eu não consigo ver quem levantou a mão, quem mandou mensagem. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Pode ficar à vontade. Ninguém levantou a mão, não. Pessoal, não precisa ficar com vergonha, não. Podem perguntar. Não, eu vou falando também, e aí você já viu, né? Podem ficar à vontade para... Né? Professor, peraí, deixa eu... Né, queria fazer uma pergunta, ou queria fazer uma colocação, né, manifestar a minha opinião, podem ficar à vontade. Bom, acho que não, né? Mas veja, e aí vem os interesses das empresas, né? A Constituição vai falar que é obrigatória a concessão da exploração para empresas constituídas sob as leis brasileiras. Então, quem explora essas atividades são empresas privadas, né, que obtêm autorização da União para promover essa exploração. Pessoal, está tranquilo? Podemos continuar?
Tá tranquilo. Pode, por mim, pode continuar. Então, beleza. Bom, então, pessoal, veja, os recursos minerais, eles são bens da União. E, portanto, a União criou, né, todo um aparato administrativo para promover a gestão. Antes, eu esqueci de fazer um comentário, deixa eu só comentar uma coisa aqui. Por exemplo, hoje, o modo como as concessões de lavra são feitas no Brasil é um absurdo, né? Porque a única coisa que importa hoje é a viabilidade econômica da exploração das riquezas minerais, sem nenhum projeto, sem nenhum plano de desenvolvimento do país. Isso não é atender o interesse nacional, né? Mas veja, quando a atividade minerária no Brasil ressurge na década de 40, né? Então, durante o processo de colonização, o final do século XVII, né? O final do século XVII e durante todo, né, o século XVIII, a mineração do ouro e do diamante, principalmente aqui na província das Minas Gerais, era uma atividade econômica relevantíssima, né? O século XIX já apresenta uma queda extraordinária da exploração minerária, né, a ponto da coroa portuguesa ter contratado um engenheiro de Minas alemão, Eves, para fazer um estudo do porquê a atividade minerária, e naquela época era a mineração do ouro, fundamentalmente, havia caído tanto, né? Essa atividade só vai ser retomada no final do século XIX, agora com a inserção de tecnologia e capital inglês, ainda na exploração do ouro, né? Mas a década de 40 representa no Brasil uma retomada da exploração da atividade minerária, principalmente da extração de minério de ferro, novamente aqui em Minas Gerais. Mas nesse momento, veja, o Brasil tinha um plano de desenvolvimento. Você pode concordar ou não com ele, né? Mas você tinha um plano. Então o Brasil fazia um esforço enorme para se industrializar. A industrialização somente se tornava viável com a instalação de indústrias de base, de metalurgia, de produção de bens de... né? E para que essas indústrias pudessem florescer, a extração do minério de ferro era fundamental. Então, a década de 40, 50 marca a implantação de uma série de empreendimentos minerários, né? Feitos com empresas públicas. A Companhia Vale do Rio Doce, né, era uma empresa pública até ser privatizada no governo Fernando Henrique Cardoso, e ela era uma empresa pública que foi constituída com recursos nacionais para viabilizar o fornecimento, né, do minério de ferro imprescindível para a indústria de base. Veja, você pode ou não concordar com esse modelo de desenvolvimento, né? Numa sociedade democrática, o modelo de desenvolvimento econômico ele tem que ser construído no diálogo, no debate, e não para acumular capital, né? O capitalismo ele é incompatível com a democracia, né? Porque a democracia implica em que as atividades humanas serão reguladas a partir daquilo que for livremente acordado pelas pessoas. O capitalismo implica que as atividades humanas sejam reguladas para a promoção do capital, e se as pessoas não concordarem, elas têm que ser reprimidas, elas têm que ser contidas, elas têm que ser silenciadas, elas têm que ser exterminadas, né? Então, o capital é incompatível com uma sociedade plenamente democrática. Então, a gente poderia discutir, e é discutível sim, se o modelo de desenvolvimento da década de 40 atendia os interesses nacionais, era justificável, não, etc, etc, etc. Né? Mas você tinha um plano de desenvolvimento nacional que colocava a exploração, a extração dos recursos minerais como uma atividade integrada num plano nacional de desenvolvimento. Hoje, nós não temos nada. Qual que é o plano de desenvolvimento nacional?
Nenhum. Hoje, a atividade minerária é feita exclusivamente para assegurar lucro para as empresas que não são proprietárias dos recursos minerais e que o exploram e se apropriam da riqueza proveniente dessa atividade econômica, né? Então, hoje, o que se tem no campo da atividade de extração mineral é um profundo desrespeito ao artigo 176 da Constituição de 1988, artigo esse que condiciona a autorização, a concessão da exploração minerária ao atendimento do interesse nacional. Interesse nacional que, numa sociedade democrática, deve ser construída por meio do diálogo, da participação de todos os afetados, né, pela implantação desses empreendimentos. Alguém está falando que... O Emerson mandou uma mensagem aqui falando que caiu? Não, aí alguém falou que para mim não. Caiu não. Tá. Mas, enfim, eu acho que isso é importante, né? A gente colocar, né? É imprescindível um plano de desenvolvimento do país construído democraticamente, onde seja definido qual é o papel da mineração para o atendimento do interesse nacional, né? Para o atendimento dos interesses que foram construídos com diálogo pelas pessoas que vivem no território nacional. E isso, hoje, né, nós não temos nada que se aproxime minimamente disso. E, obviamente, né, algumas áreas devem ser declaradas livres de mineração para atendimento do interesse nacional. Coisa que não passa, né, na cabeça dos atuais grupos que controlam o Estado brasileiro. Bom, mas para fazer a construção da política de exploração dos recursos minerários, a gestão desses recursos, como eles são bens da União, foi criado todo um aparato administrativo no âmbito da União, né? Aparato esse que é encabeçado pelo Ministério de Minas e Energia, ministério esse que foi criado na década de 1960, né, com a finalidade, né, de se construir, dirigir, executar a política nacional de exploração e aproveitamento dos recursos minerais e da energia, né? O ministro de Minas e Energia, ele é nomeado pelo presidente da República, né? E ele exerce a função de auxiliar o presidente da República na formulação das políticas minerárias. Lembre, essas políticas devem atender aos interesses de todos os brasileiros e não aos interesses das empresas mineradoras. Cabe ao Ministério de Minas e Energia formular essa política e realizar a direção superior dos órgãos administrativos, das entidades da administração pública incumbidas da gestão do aproveitamento dos recursos minerários. Gente, eu estou com a tela do slide aqui, eu não estou conseguindo ver se alguém levantou a mão, se alguém quer fazer pergunta. Qualquer coisa, você me chama, Sofia. Tá, pode deixar, Matheus. Bom, quais são as competências do Ministério de Minas e Energia, né? Rapaz, acabou que eu esqueci de colocar o número da lei, ficou faltando, né? Deixa eu abrir aqui. É a lei que fez a reforma administrativa do governo Bolsonaro. É a lei 13.844 de 2019. Estava faltando isso lá, depois eu vou corrigir. No slide, né? Então, o artigo 41, né, da lei 13.844 de 2019, né, vai estabelecer a competência do Ministério de Minas e Energia, e dentre elas, né, não estão todas aí, eu só destaquei,
né? Dentre elas está, né, a competência, né, de se formular as políticas nacionais de geologia, de exploração e de produção de recursos minerais, de se definir a política nacional de transformação mineral, as diretrizes para o planejamento dos setores de minas e de energia, as políticas nacionais de sustentabilidade e de desenvolvimento econômico, social e ambiental dos recursos elétricos, energéticos e minerais, a elaboração e a aprovação das outorgas relativas aos setores de minas e energia, a avaliação ambiental estratégica, quando couber, em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente e com os demais órgãos relacionados. E aqui eu queria só fazer um parênteses, né? Se nós tivéssemos um governo, né, preocupado em promover o bem-estar das pessoas que vivem no território nacional e não se curvar aos interesses do capital, né, esse governo deveria fazer um mapa com as riquezas minerais existentes no território nacional e junto com o Ministério do Meio Ambiente, né, que hoje é comandado por um gangster, né, um gangster que está lá para destruir toda a política ambiental, essa é a nossa realidade, mas junto, né, com o Ministério do Meio Ambiente, que atue para a proteção do meio ambiente, identifique ao longo do território nacional as áreas onde, ainda que exista um minério, não podem ser exploradas para o atendimento do interesse nacional. E não um plano, como foi lançado no mês passado, falando que aonde existir minério, né, deve ser autorizada a sua exploração. Não, né? Não necessariamente. Então, veja, isso tudo é competência do Ministério de Minas e Energia, né? Participação em negociações internacionais relativas aos setores de minas e energia, fomento ao desenvolvimento e adoção de novas tecnologias relativas aos setores de minas e energia. Bom, essas são algumas das competências do Ministério de Minas e Energia. E o Ministério de Minas e Energia, esta aqui é o organograma, né? A organização do Ministério de Minas e Energia. E aqui eu quero só destacar para vocês, né? O Ministério de Minas e Energia não conta com nenhum órgão que garanta a participação popular na formulação das políticas de exploração das atividades minerárias. Numa sociedade democrática, uma sociedade democrática precisa democratizar a administração pública e o poder executivo. E democratizar a administração pública e o poder executivo significa garantir a participação popular na formulação, na construção das políticas de aproveitamento dos recursos minerais existentes no país. Veja, no organograma do Ministério de Minas e Energia, você não tem nenhum órgão que permita uma participação popular. E aí é curioso, né? Quando, por exemplo, você analisa o organograma, por exemplo, aí tem a Karine, dentista, né, que tem uma vivência muito maior do que eu nos órgãos que atuam para a promoção da política de saúde pública, né, no SUS, né? Quando você olha o organograma do Ministério da Saúde, né, e da estrutura administrativa que atua na área de saúde, você encontra os conselhos municipais, estaduais e nacional de saúde, você encontra a realização de conferências, né? Você encontra uma série de órgãos formados por representantes da sociedade civil, dos profissionais de saúde, dos usuários do SUS, e que permitem a construção de uma política pública de saúde, né, que responda às demandas e às necessidades da população. Veja, na administração pública envolvida com a política de exploração minerária e a gestão dos recursos minerais, você não tem nenhuma participação popular. É como se essa estrutura fosse uma estrutura, como não, ela é uma estrutura fechada
que só atende aos interesses das grandes empresas mineradoras, né? Então, veja, é urgente que numa discussão sobre a reforma do Código de Mineração, a reforma do aparato administrativo incumbido da construção das políticas de exploração minerária e da gestão e dos processos de autorização, né, é fundamental que seja reconstruído o aparato administrativo de modo, por exemplo, a se criar um Conselho Nacional de Política Minerária, formado não por representantes de empresas mineradoras, não por representantes de empresas mineradoras, porque essas só pensam no seu próprio interesse econômico, mas formado por representantes das populações que vivem em territórios com mineração, formados por representantes de universidades que produzem conhecimento sobre a realidade geológica do país, formado por representantes de movimentos de proteção ao meio ambiente, formado por representantes da área econômica, etc. e tal. É preciso democratizar o Ministério de Minas e Energia. Hoje, o ministro de Minas e Energia, o senhor Bento Albuquerque, aliás, eu falei isso na minha aula de hoje de manhã e eu faço questão de repetir. Os militares brasileiros hoje são muito piores do que os militares do regime, os militares da época do regime militar. Porque eles são tão brutais, tão violentos, tão violadores de direitos humanos como eram da geração passada, né? Mas os militares atuais ainda não têm o menor compromisso com o desenvolvimento nacional, não têm o menor compromisso com a construção de uma economia que atenda aos interesses das pessoas que vivem aqui, né? São todos eles subservientes ao capital estrangeiro, né? E aí, veja, o senhor Bento Albuquerque, né, militar, é uma vergonha, né? E ele não tem a menor condição de exercer a função que ele hoje ocupa. Mas não importa o nome de quem o presidente indique para ou nomeie para o Ministério de Minas e Energia, é preciso mudar essa estrutura organizacional. Perceba, você tem o Ministério de Minas e Energia e aqui você tem os órgãos de assessoramento direto do Ministério, né? Então você tem a consultoria jurídica, a assessoria especial de assuntos econômicos, a assessoria especial de controle interno, a assessoria especial de acompanhamento de políticas, estratégias e desempenhos setoriais, né? Aqui você tem enfim. E aqui você tem os órgãos, né, que estão vinculados, subordinados ao Ministério de Minas e Energia, sem nenhuma participação popular. Então você tem, por exemplo, o Departamento de Gestão das Políticas de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, departamento esse que vai auxiliar o Ministério de Minas e Energia a formular as políticas de exploração da atividade minerária. E aí eu pergunto, né, cadê a participação popular? Aonde está aqui a possibilidade da sociedade civil participar dos processos de construção das políticas de aproveitamento minerário? Não há. Não há. Perceba, é por isso que eu estou falando que a Constituição de 1988 enunciou um Estado democrático, né? Mas esse Estado é apenas enunciado. Ele ainda não foi criado, né? E não foi criado em nenhum espaço. O setor de mineração é só um exemplo disso, né? Basta ver, né, por exemplo, que a política de segurança pública, né, continua atuando para exterminar a população negra, marginalizada e pobre do país.
né? As mesmas práticas brutais de tortura, de desaparecimento, de assassinato que eram cometidas no regime militar continuam ocorrendo. A única mudança, né, é que a classe média, que antes também era submetida a essas formas de controle, agora está sendo poupada, né? Mas veja, aquele Estado democrático, né, que a gente teve a oportunidade de discutir no nosso primeiro encontro, né, um Estado que se organize de modo a permitir que todas as pessoas, né, que serão afetadas pelas suas leis, pelas políticas públicas e pelos serviços públicos a serem prestados pelo Estado, possam participar do processo de construção, de criação das leis, das políticas públicas e dos serviços públicos. A ideia de democracia significa a ideia, né, de que as pessoas que se submetem ao Estado participem dos processos em igualdade de condições, né, buscando o entendimento, buscando a construção de leis e políticas públicas que atendam os interesses de toda a população, né, isso foi apenas enunciado na Constituição de 1988, né? Isso ainda não foi efetivado em área nenhuma, muito menos na área. Em algumas nós temos um avanço maior, né? Mas na área da política minerária, sem dúvida nenhuma, é a área onde isso menos avançou, né? E aqui você tem os órgãos de execução, né? Então, aqui você tem os órgãos de construção das políticas públicas, né? E aqui você tem aqui embaixo, né? Você tem os órgãos de execução das políticas de exploração dos recursos minerais, né? Do aproveitamento energético. E aqui eu quero destacar a Agência Nacional de Mineração, está aqui, agência vinculada ao Ministério de Minas e Energia, né? E que possui a competência de fazer a gestão dos recursos minerais existentes no país. Bom, deixa eu parar aqui um pouquinho. Pessoal, está claro? Hoje vocês estão calados. No nosso primeiro encontro, o nosso primeiro encontro foi mais, né? Teve mais participação, a gente conseguiu dialogar mais. Hoje vocês estão caladinhos. É porque tem, como a gente está sem chat, aí eles estão comentando lá no grupo do WhatsApp. A Maria Tereza, ela comentou que é muito importante esse comentário do professor sobre a participação popular nesse ministério estratégico, que ela achou interessante. Não, agora que eu Posso fazer um comentário? Só uma dúvida. Claro. Eu não sei se tá barulhento por aí, porque meus vizinhos aqui estão ouvindo umas músicas muito altas. Não, tá dando para escutar bem. Então tá. Boa tarde, né, a todos. Boa tarde. Professor, eu fiquei só com uma dúvida que é a respeito, por exemplo, você falou que um dos requisitos seria trazer algum benefício de interesse nacional, a realização da atividade minerária. Aí eu lembrei da sua primeira aula, onde você falou que os manuais e as doutrinas, esse conhecimento sobre direito minerário é feito muito pelos advogados e defensores dessas mineradoras. Uhum. Aí eu fiquei curioso de saber como que eles conceituam esse planejamento de desenvolvimento nacional, como que eles dizem que isso se materializa na atividade de mineração. Eles falam que esse requisito é atendido, né, aqui no Brasil. Na verdade, eles nem abordam isso, né? Eles simplesmente identificam a existência da riqueza mineral e a sua viabilidade de exploração técnica e econômica como sendo um interesse nacional. Então, eles falam o seguinte: existe riqueza mineral? É viável do ponto de vista econômico e do ponto de vista técnico a sua exploração? Interesse nacional é a exploração. E aí entendi. Aí vem todo aquele discurso, né? A atividade minerária promove a geração de empregos, né? A atividade minerária aumenta a arrecadação de tributos
para o Estado, né? E aí eles vêm com esse discurso e falam: esse é o interesse nacional. Mas veja, o interesse nacional não pode ser determinado pelas empresas mineradoras. O interesse nacional não pode ser determinado pelo Estado. Não, se nós vivemos num Estado democrático. Num Estado autoritário, tudo bem. Né? Quando o Código de Mineração foi criado, em 1967, vou falar dele daqui a pouco, né? Em pleno regime militar, né? Aliás, é assim até hoje. Olha como é que o regime militar não nos deixa. Né? Haja ver o presidente que está hoje no poder. Né? Mas o Código de Mineração, vou mostrar isso para vocês, vai falar o seguinte: compete ao ministro de Minas e Energia conceder ou expedir portaria de concessão de lavra. Mas espera aí, o ministro, só ele? O assessoramento... Mas e a participação da sociedade civil? Uhum. E aí o que me choca é o seguinte: a Constituição de 1988 é um avanço. A Constituição criou, por exemplo, no sistema público de saúde, um aparato administrativo formado por conselhos que permite a participação popular. A gestão da Previdência Social também. A área do meio ambiente, com todos os problemas que nós vamos discutir no nosso próximo encontro, também. Você olha, por exemplo, os órgãos incumbidos da política de proteção ao meio ambiente, todos eles têm conselhos formados por representantes da sociedade civil, que têm por finalidade assegurar a participação da sociedade civil nas decisões das políticas públicas que vão impactar a vida das pessoas, né? Em outros setores da administração pública. Aliás, se vocês pegarem alguns autores, a Maria Tereza, né, professora de Direito Administrativo da UFMG, né, vai falar que hoje o paradigma da administração pública é uma administração pública consensual. Consensual porque ela se organiza visando assegurar a participação da sociedade civil e visa construir políticas públicas, visa promover a execução de serviços públicos, né, com base num acordo, num consenso democrático construído com a sociedade civil. Né? Então, em outros setores da administração pública, essa estrutura que visa garantir a participação da sociedade civil já existe. Ela não existe no aparato administrativo que faz a construção da política pública de exploração dos recursos minerários e da gestão, né, da exploração desses recursos. Nessa área, e aí, obviamente, a gente não pode ser ingênuo. Né? Quando eu disse que o capital é incompatível com a democracia, é isso que eu estou falando. Nessa área que é de interesse do capital minerário, né, não se permite participação popular, né, porque, afinal de contas, a participação popular pode atrapalhar o objetivo da promoção da acumulação do capital. Né? Agora, a gente tem que, como eu disse no começo desse encontro, né, nós temos que saber quais são os direitos que hoje nós temos previstos na legislação do Estado, que podemos exercê-lo para resistir à mineração predatória, e quais são os direitos que nós precisamos reivindicar. O direito de participação na gestão, no aparato administrativo que constrói as políticas públicas e a gestão da exploração dos recursos minerais, é um direito que nós não temos hoje, mas que nós precisamos conquistar. A Sofia levantou a mão. Sofia, pode falar. Eu fiquei com uma dúvida. Na hora que a gente estava vendo o artigo 176, que fala que só poderia ser concedida, né, a atividade de exploração das jazidas para empresas que são nacionais, né, ou que têm sede de administração no Brasil.
Pois é. Aí qualquer uma Só que elas burlam isso, né? Porque isso que eu fiquei curiosa. É uma regra muito fácil de burlar. Todas criam um braçozinho brasileiro, mas são, na verdade, canadenses, inglesas, né? Elas simplesmente criam uma empresa sob as leis nacionais, colocam a sede, uma pontinha no Brasil e começam a explorar. Então não adiantou muito. Não. Fernando? Professor, boa tarde a todos boa tarde. Presentes aqui na sala. Eu sou de Casa Branca, que é uma comunidade próxima ao Córrego do Feijão. E eu vi o senhor colocando a questão, cabe a nós, né, procurarmos, na luta, conseguir fazer com que os direitos que ou consignados na legislação, ou que ainda não estão consignados, mas são direitos, né, sejam reconhecidos, né, pela legislação nacional. Aí me veio à cabeça a situação que a gente vive dentro de Brumadinho, né? Nós temos uma ação que está sendo, que foi proposta pelo Ministério Público, que formou uma grande força-tarefa, uniu os Ministérios Públicos, defensorias públicas e tal. Foi uma festa, né? Foi a primeira vez na história. E aí conseguiu um direito que foi o pagamento de um valor emergencial para cada munícipe, né, de Brumadinho, tal, enfim. Passados 2 anos, nós verificamos que nós não avançamos em nada, né? O que aconteceu foi, ao contrário, foi um grande retrocesso. Até hoje, a gente não tem condição de saber quais áreas estão contaminadas, de fato, pelos rejeitos do rompimento e quais não estão. Portanto, a produção de alimentos, por exemplo, que era uma das forças econômicas do município, ao par da mineração, ela inexiste hoje, porque ninguém mais planta, até porque se você chegar com uma produção de Brumadinho no Ceasa, ninguém compra. Isso em que pese a Vale anunciar que já tem mais de 1 milhão de amostras feitas, analisadas, e que não existe nada, né? Se não existe nada, então cadê os peixes do Rio Paraupeba, né? Então, assim, o senhor me desculpe, né? Aqui nós estamos num curso de Direito, eu sou um egresso da Universidade Católica, há muitos anos atrás. Quem me deu aula de Direito Constitucional foi a atual ministra, Carmen Lúcia, mas o que a gente vê é uma situação lastimável, sabe? Lastimável em termos de justiça, direito. Isso não existe. O que existe é a força do dinheiro e a força popular. Quer dizer, contra o dinheiro, a gente só tem que colocar na cara dessas pessoas o problema que está acontecendo, né? A morte, as famílias que ficaram sem seus entes queridos, e é isso que nós estamos relegados a isso, né? Você tem uma ideia, quando comemorou 1 ano do crime acontecido, a gente procurou outdoors para poder saudar a Vale, né, pelo grande presente que ela nos deu. E todos os outdoors da região, não é só do Brumadinho, não, da região, Mário Campos, Ibirité, Sarzedo, São Joaquim de Bicas, todos eles foram comprados pela Vale, por tempo indeterminado. Uhum. Então, por aí você imagina, com o nível de problemas, o nível de poder que a gente está, afora a questão do governo, que o senhor coloca com muita propriedade, todas essas questões e tal, mas o problema é a nossa absoluta impossibilidade jurídica de lutar contra esse verdadeiro assalto. Quer dizer, há 2 anos a gente está vendo
como é iníquo esse processo, como ele é destruidor, né, do tecido social, destruidor da relação com as pessoas, além das vidas que levou, né? Então, assim, eu estou aqui, tô aqui no sentido mais de tentar aprender com você um pouco mais, aprofundar alguma questão e, na verdade, achar alguma ponte, alguma boia que a gente possa se agarrar dentro da legislação, dentro do direito, de uma expectativa de direito que seja, para que a gente possa continuar a luta, porque a vontade que dá é de pegar o boné e ir embora. Eu já não sou um cara assim, muito jovem, né? E nesses meus anos de vida, eu já passei por muita coisa. Eu já viajei muito o Brasil, conheço o Brasil todo, fazendo empreendimentos imobiliários, Minha Casa Minha Vida. Então, a gente entende muito da relação imobiliária, da relação urbana, da ocupação urbana, né? Até nisso, a empresa mineradora ela é hoje dona de 93% do subsolo do município de Brumadinho, né? Então, agora, ela começa a achacar os donos das fazendas, dos sítios, ela começa a achacá-los nas áreas de interesse, né? E patrocinou agora uma revisão do plano diretor da cidade de Brumadinho, né? Eles querem fazer uma coisa que normalmente demora 4, 5 anos para ser feita, porque uma revisão do plano diretor requer muita discussão com a comunidade, com a sociedade, etc, etc, etc. Eles estão querendo fazer isso em 6 meses, né? E a gente sabe exatamente para quê, né? Então é isso. Essa é a realidade. O senhor coloca as questões aqui, eu estou percebendo a sua posição crítica em relação aos processos e tal, mas eu estou tentando trazer aqui um dado da realidade, né, um testemunho, né, de que como isso é tão presente, né, como ele se materializa na vida da gente. É isso. Obrigado. Ô, Fernando, eu que agradeço, né? Assim, eu espero que o curso, e aí eu acho que no final já do nosso encontro de hoje, e principalmente no nosso terceiro encontro, aí eu quero falar já de algumas ações efetivas que podem ser tomadas na tentativa de resistir, né? Sempre uma tentativa de resistir à implantação desses empreendimentos minerários predatórios, né? Existe brecha legal, por exemplo, você citou o plano diretor, né? O licenciamento desses grandes empreendimentos, né, ele, quando não afeta mais de um estado, não tem a questão de afetar um rio nacional, ele é de competência do estado. Mas o estado só inicia o licenciamento, isso vai ser tema do nosso próximo encontro, mas eu estou antecipando para de alguma forma dar uma pista assim, para o Fernando. O licenciamento não inicia sem que o município dê uma declaração de conformidade falando que o empreendimento é compatível com a legislação de uso e ocupação do solo do município. Se o município não der... E por que o município pode ser o ente do Estado estratégico para a população civil atuar? Porque lá as estruturas de poder estão próximas das pessoas. Se o município não der a declaração de conformidade, o licenciamento ambiental sequer começa. Então, Fernando, no final do nosso encontro de hoje, eu vou mostrar como vocês podem levantar todos os processos minerários que existem no município de vocês, e aí, com base nessa informação, a gente pode começar a produzir um conhecimento sobre as características de cada uma dessas áreas que serão ou que podem ser afetadas por um empreendimento minerário, começar a produzir um conhecimento sobre essas áreas, as suas características ambientais, as características sociais, as pessoas que vivem nesses territórios, e começar a produzir uma legislação municipal que, por exemplo, proíba a implantação de empreendimentos minerários nesses locais, né? E, ao fazer isso, o município não pode dar a declaração de conformidade. Sem a declaração de conformidade, não é possível iniciar o licenciamento ambiental. Sem o licenciamento ambiental, a Agência Nacional de Mineração e o ministro de Minas e Energia não têm condições de conceder ou de expedir a concessão de lavra das empresas.
Então, essa estrutura é muito complexa, mas ela é encadeada. E se a gente conseguir desmontar uma carta, o castelo que hoje funciona em favor das empresas mineradoras pode ruir, né? E a gente começar a, de fato, ter uma resistência efetiva contra esses empreendimentos, né? A luta não é fácil. Eu acho que você que está aí em Brumadinho, melhor do que ninguém, sabe do que é isso, como essa empresa compra a elite política e econômica do local, como ela vai minando, estigmatizando, submetendo as pessoas que simplesmente problematizam e criticam o projeto, né? Como ela vai submetendo essas pessoas a uma violência simbólica enorme, a uma violência física também, né? Esse é um processo, essa é uma luta muito dura, né? Mas eu acho que assim, a gente não tem opção de não lutar, sabe, Fernando? Porque assim, ou a gente faz essa luta, ou então nós vamos perder as condições de vida que nós temos hoje, né? É uma luta. E quando eu falo isso, eu me recordo muito da fenomenologia do espírito do Hegel, sabe? É uma luta de vida e morte. Quando o escravo, e nós somos escravos, né? Nós que vivemos nos países periféricos da economia mundo capitalista, né? Somos escravos. É claro que as raças e as classes negras, mestiças, subalternizadas estão numa situação muito pior que nós, mas todos nós somos escravos. Quando o escravo percebe, né, que ele não tem mais nada a perder, né, que a própria vida dele, né, não pode mais ser preservada nessas relações, a única alternativa que resta a ele é lutar. É lutar para que o outro me reconheça como um sujeito que merece ser respeitado, né, e que eu estou disposto a matar ou morrer para obter este reconhecimento, né? E aí, nesse momento, né, não há mais volta, né? Nesse momento, é aquilo que o Hegel, na fenomenologia do espírito, vai chamar de luta de vida e morte, né? E aí eu acredito que na questão da mineração nós estamos nesse estágio, né? Nós não temos a opção de não lutar. Não lutar significa a morte, significa o desaparecimento, significa a inviabilidade da continuação da nossa vida, né? Agora, é preciso conhecer as entranhas desse aparato, desse Estado colonial, para também lutar dentro dele e tentar resistir. É claro que a questão de Brumadinho, né? Aqui eu estou no momento anterior, né? Qual que é o processo para que a empresa consiga uma autorização para implantar um empreendimento minerário, para operar, né? Brumadinho, isso tudo aconteceu, né? Foi aprovado um projeto, um empreendimento minerário absolutamente predatório, que vai destruindo as condições de vida de Brumadinho, né? O crime máximo do rompimento da barragem aconteceu e agora é a parte mais difícil, né? Que é tentar obter a reparação integral dos danos, né, que foram provocados. Agora, eu acho que a gente tem que centrar, claro que tem que reparar, mas a gente tem que centrar força em não permitir a implantação e não permitir a operação desses empreendimentos predatórios. O Emerson tinha levantado a mão, depois abaixou, não sei se ele desistiu de falar, enfim, pode ficar à vontade. Professor, eu só queria dizer que pedir até desculpa por colocar mais um ingrediente funesto na questão de Brumadinho, mas se vocês soubessem quem administra a cidade e que vão ser reeleitos, é realmente triste e desalentador mesmo, sabe? É feito o Salles sendo reeleito na pasta do meio ambiente nacional. Uhum. Eu acho que a gente tem que se preocupar em ocupar esses espaços de poder, né, para que essas pessoas não tomem essas decisões que comprometem, né, a continuidade da vida, né? Mas voltando,
Gente, todos os processos de mineração estão na Agência Nacional de Mineração. Então, se vocês quiserem saber se existe um projeto, se existe algum empreendimento minerário que se pretenda implantar no município de vocês, nos locais, né, no território onde vocês vivem, vocês têm que acionar esse órgão, né, essa autarquia, essa agência, Agência Nacional de Mineração. Aqui ficou errado, é a ANM, né? Então, a Agência Nacional de Mineração, ela é uma agência executiva, né? Compete a ela implementar as políticas estabelecidas pelo Ministério de Minas e Energia, realizar a gestão dos recursos minerais, realizar a regulação e a fiscalização das atividades de aproveitamento dos recursos minerários do país, né? Então, todos os procedimentos administrativos para a concessão de lavra, para a autorização de empreendimentos minerários, eles tramitam na Agência Nacional de Mineração. E esses procedimentos, eles estão regulados no Decreto-Lei 227, de 28 de fevereiro de 1967, que é o Código de Mineração, né? O Código de Mineração foi instituído por esse Decreto-Lei. Então, a Agência Nacional de Mineração, ela tem que expedir, por exemplo, autorização para pesquisa minerária, ela tem que aprovar o projeto de exploração minerário, né? Ela que recebe o requerimento de concessão de lavra, ainda que tenha que ser expedido pelo ministro de Minas e Energia. Todos esses processos tramitam na Agência Nacional de Mineração, né? A Agência Nacional, ela é composta por uma diretoria, né, formada por 5 pessoas, né? Você tem um diretor-geral e mais 4 membros da diretoria. Esses diretores são nomeados, são indicados pelo presidente da República e aprovados pelo Senado Federal, e eles, quando aprovados pelo Senado Federal, eles exercem um mandato de 4 anos, né, permitindo uma única recondução, né? Então, essa é a diretoria, né? Você tem lá os órgãos de assessoramento, as superintendências, né? E em cada estado da federação você vai ter uma gerência, né, regional da Agência Nacional de Mineração, né? Então, os processos minerários, eles tramitam na Agência Nacional de Mineração. E aí, veja, nós temos 6 regimes de aproveitamento das substâncias minerais, né? Eu vou me ater ao regime, né, de autorização de pesquisa e concessão de lavra, que são os regimes adotados nesses grandes empreendimentos minerários. Mas nós temos o regime de concessão de lavra, o regime de autorização de pesquisa, o regime de licenciamento mineral, o regime de permissão de lavra garimpeira, o regime de monopolização e regimes especiais de exploração de substâncias, de algumas substâncias, como água mineral, carvão mineral, ouro, diamante, enfim, etc., né? Então, veja, por exemplo, no regime de lavra garimpeira, é o regime de autorização para a garimpagem, né? Aquele garimpo de ouro, né, sem o uso de equipamentos, né, com técnicas muito rudimentares, né, era o regime de mineração que existia em Minas Gerais no século XVIII, né? Se a legislação atual tivesse em vigor lá, esse regime seria regulado pelo regime de permissão de lavra garimpeira, né? Tá aí os regimes, né? Os grandes empreendimentos minerários, eles se submetem ao regime de autorização de pesquisa, num primeiro momento, e ao regime de concessão de lavra, e são esses 2 regimes que eu quero destacar para vocês, porque são esses os regimes
que se aplicam a grandes empreendimentos minerários, né? O regime de licenciamento ambiental é regime para exploração de areia, cascalho, saibro, né? Enfim, o regime de lavra garimpeira é esse garimpo artesanal, rudimentar, né? Esses não nos interessam muito, né? Os grandes empreendimentos minerários, eles se sujeitam ao regime de concessão de lavra e ao regime de autorização de pesquisa, né? O regime de autorização de pesquisa, né, ele consiste num regime que vai regular a realização dos trabalhos necessários para a definição da jazida, a avaliação e a determinação se a sua exploração econômica é viável, né? Então, olha só, pessoal, esses grandes empreendimentos minerários, né, a primeira coisa que essas empresas fazem é apresentar na Agência Nacional de Mineração um requerimento de autorização de pesquisa. A empresa vai pedir, né, para que a Agência Nacional de Mineração a autorize a realizar as pesquisas sobre as substâncias minerais que existem num determinado local, né, para que ela possa determinar quais são as substâncias minerais, qual que é a qualidade dessas substâncias, se é viável econômica e tecnicamente a sua exploração, né? E no Código Minerário Brasileiro vigora o direito de propriedade, né? Então, a primeira empresa que requerer a autorização de pesquisa para uma determinada área, obviamente uma área que não existe título minerário, nenhuma autorização expedida pela Agência Nacional de Mineração, né, atendidos os requisitos legais para a concessão da autorização de pesquisa, é essa empresa que tem o direito de fazer a pesquisa, né, e caso se constate que é viável a exploração minerária da área, né, ela vai ter a prioridade para requerer a concessão de lavra, né? Então, a empresa ela vai na Agência Nacional de Mineração e vai apresentar um requerimento de pesquisa. Esse requerimento de pesquisa consiste num pedido da empresa para que a Agência Nacional de Mineração, e aí cabe à Agência Nacional de Mineração decidir pela autorização ou não da pesquisa, né? Cabe à Agência Nacional de Mineração, analisando, né, se a empresa preenche os requisitos para a obtenção desse requerimento de pesquisa, analisar o pedido, né? Se tiver tudo conforme, a empresa vai, ou a Agência Nacional de Mineração vai expedir uma autorização de pesquisa mineral, né? Essa é uma autorização que não permite à empresa explorar economicamente a mina, né, ou a jazida. Essa autorização permite apenas que a empresa faça os trabalhos necessários para se determinar se existe jazida mineral naquele local, qual é a riqueza mineral, qual é a substância mineral que existe, a qualidade, né, a quantidade, né, quais são as características da área que impactam na possibilidade econômica e técnica de exploração dessa riqueza mineral, né? Então, quando a agência expede a autorização de pesquisa, esse documento autoriza a empresa a iniciar as pesquisas. E ela terá que entregar, né, no prazo determinado pela Agência Nacional de Mineração, 2 documentos, né? O relatório final de pesquisa, né, e o plano de aproveitamento econômico, né? Então, a empresa vai fazer pesquisa, vai levar lá um pessoal, né, técnico, profissionais habilitados em diversas áreas para realizar a pesquisa, mas, nesse momento, a questão ambiental não entra em discussão. A questão ambiental vai ter que ser resolvida pelos órgãos que atuam na proteção do meio ambiente. A única coisa que o regime de autorização de pesquisa visa determinar é se existe a riqueza, se existem substâncias minerais naquele local, qual é a quantidade, qual é
a qualidade, né? Se é viável do ponto de vista técnico e econômico a sua exploração, né? Quais são os métodos que podem ser utilizados para a exploração, qual é a infraestrutura necessária a implantar, a infraestrutura já existente no local, etc, etc, etc. Né? Então, a empresa tem que apresentar 2 documentos, né? O relatório final de pesquisa, que é um trabalho elaborado por profissionais devidamente habilitados, né? Que devem ser apresentados na Agência Nacional de Mineração, e ele deve conter informações sobre a existência da reserva mineral, a qualidade e a quantidade do minério ou da substância mineral útil, se a lavra, se as operações de exploração da jazida são tecnicamente viáveis e economicamente viáveis, né? E ele deve descrever situação e vias de acesso e de comunicação, planta de levantamento geológico da pesquisa, descrição detalhada da jazida, qualidade de minério, relatório dos ensaios de beneficiamento, enfim, né? E aqui olha como é que as coisas são, né? Uma das exigências, né, é a situação e as vias de acesso à jazida e ao transporte do minério, né? Como a comunidade, como a sociedade civil não participa, essa é uma questão importantíssima que, por exemplo, os municípios deveriam participar, as pessoas que vivem nesses municípios deveriam participar. Vou dar um exemplo do Cerro, né? O projeto de mineração da Herculano, na cidade do Cerro, prevê o escoamento da produção por meio de carretas. Quem conhece as estradas que existem sabe perfeitamente que é absolutamente inviável o escoamento da produção, né, mediante o uso das vias que existem lá, né? Veja, a participação da sociedade civil permitiria a apresentação dessas questões para a Agência Nacional de Mineração. Ó, agência, veja bem, como que vai transitar 300 carretas numa infraestrutura viária como essa? Ou a empresa apresenta um projeto para a construção de uma infraestrutura viária que dê conta, né, de suportar essa quantidade de caminhões sem afetar, sem impactar, sem inviabilizar a circulação das pessoas pelo território, ou senão tem que a exploração econômica deve ser considerada inviável. Mas veja, e é isso que eu queria dizer para vocês no nosso encontro de hoje, né? Os processos na Agência Nacional de Mineração, eles nunca contam com a participação das pessoas, e hoje, isso também por culpa da Agência Nacional de Mineração, que cria todas as dificuldades para o acesso às informações que estão lá, sob a eu vou falar, tem um slide sobre isso mais na frente, sob a justificativa de que é preciso preservar o sigilo dos interesses econômicos, né, das empresas mineradoras, o que não faz o menor sentido. Se a riqueza mineral é nossa, nós temos que saber como essa riqueza vai ser explorada. Eu vou falar disso um pouco mais para frente. Mas veja, a mesma coisa que eu falei do Ministério de Minas e Energia para no que se refere à formulação das políticas de exploração minerária, se aplica também à Agência Nacional de Mineração. Não se prevê nenhum órgão de representação da sociedade civil. Os processos, em geral, se cria toda uma dificuldade para que as pessoas que vivem nos territórios possam acessar. Veja, eu tenho que saber qual que é o plano de desenvolvimento ou de exploração econômica de um empreendimento, já que esse empreendimento vai impactar a vida de toda uma cidade, de toda uma região, e eu tenho que participar dessa discussão, né? Veja, no caso, né, de Conceição do Mato Dentro, apresentou lá o relatório final de pesquisa e o plano de aproveitamento econômico. Aí, no plano de aproveitamento econômico, fala assim: o minério vai ser transportado por um mineroduto que vai utilizar não sei quantos milhões de litros, de metros cúbicos de água. Espera aí. Será que esse uso é compatível com os outros?
Porque se não for compatível, esse é um plano que não tem viabilidade econômica. A viabilidade econômica não pode ser reduzida como é, porque as únicas pessoas que participam dos processos administrativos de autorização de pesquisa e de concessão de lavras são as empresas mineradoras. E a gente precisa mudar isso, a gente tem que ir lá e exigir o acesso a esses processos, estudar esses processos, questionar os projetos, os planos de aproveitamento econômico apresentados por essas empresas, né? Falar, olha, nós não vamos aceitar que o minério seja transportado por água, né, numa região que já sofre com escassez hídrica. Por que a empresa, por exemplo, não usa a técnica de transporte do minério via mineroduto a vácuo? Existe essa técnica? Existe. É claro que ela é mais cara, é muito mais barato mandar por água. Mas veja, do ponto de vista de um plano de aproveitamento econômico que não apenas atenda aos interesses das empresas, mas de todas as pessoas que vivem na região, essa é uma questão que precisa ser discutida, que deveria ser apresentada pela Agência Nacional de Mineração, e é por isso que a gente tem que participar desses processos. Eu acho... A Sofia levantou a mão? Sofia, pode falar. Primeiro, para falar que já são 3h40, e segundo, porque a Erlane tinha levantado a mão. Aí eu não sei se ela quer falar, porque ela levantou enquanto você estava explicando. Ah, não, tá. Erlane, pode falar? Não, professor, é só quando você citou Cerro aí, eu lembrei, né, a nossa luta, que você sabe que como que é sobre para não deixar, né, essa Herculano entrar na nossa cidade, né? Aí todas essas explicações aí, a gente tá aqui com o coraçãozinho apertado aqui lutando para votar esse plano diretor, né? Então, tudo isso aí encaixa aqui na nossa cidade, né? É só isso, você já sabe como que é. Não, encaixa em todos os locais, né, na minha opinião. Sim. Mas bom, igual o Brumadinho, né, eles já chegaram, né, já tiraram tanto muitos bens, muitas vidas, muita coisa de lá. Aqui eles não chegaram ainda, estão querendo vir. Então a gente ainda está tentando evitar ainda, né? Que venham, né? A mesma coisa a Conceição, né? Conceição já está operando. É do lado, 60 quilômetros do Cerro. Sim. Se você for em Conceição, eu tive mês passado em Conceição, na hora de voltar para casa, eu fui parado numa barreira feita pelos moradores que estavam protestando porque estavam sem água. E tipo, né? E a água indo para levar, né? Sendo jogada lá no Rio de Janeiro, né? Disse que tinha o plano de voltar essa água, de devolver essa água para a gente e nada de devolver, né? Mas é só isso. No próximo encontro, talvez dá tempo da gente conversar mais sobre. É só um. Não, só um lembrete. Certeza. Bom, e a Sofia lembrou do horário, né? Eu vou passar um pouquinho mais lá, porque eu quero mostrar para vocês como fazer a consulta nos processos minerários. Então, olha só. Consegui a autorização de pesquisa. Fiz a pesquisa, tenho que entregar o relatório final de pesquisa e o plano de aproveitamento econômico, e esses documentos precisam ser aprovados pela Agência Nacional de Mineração. Hoje, é aprovado sem nenhuma participação popular. Volto a dizer, o aparato administrativo que constrói as políticas e faz a gestão dos recursos minerários é um aparato fechado e autoritário que só presta satisfações para as empresas mineradoras. A gente precisa arrombar a porta, né? A gente precisa falar o seguinte, olha, nós exigimos uma mudança nesse aparato administrativo e nós exigimos a participação. Então, quando a Agência Nacional... Esse direito nós ainda não temos, nós temos que lutar por eles. Mas quando a empresa apresentar o relatório final de pesquisa e o plano de aproveitamento econômico, né, a Agência Nacional de Mineração deveria publicar em jornais de grande circulação nos territórios em que se pretende implantar informações sobre o relatório, sobre o plano de aproveitamento econômico, informando a população, abrindo um prazo para que a população pudesse se manifestar, mas tudo hoje é feito sem participação popular, né? Isso é algo que nós precisamos
rever e conquistar o direito à participação democrática nesses processos de formulação das políticas de aproveitamento dos recursos minerários e dos processos de autorização de pesquisa, né? Apresentado esses documentos, a Agência Nacional de Mineração vai analisar, né? Pode pedir esclarecimentos, etc., 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 e pode aprovar ou não, né? Aprovado o relatório final de pesquisa e o plano de aproveitamento econômico, aí a empresa tem que apresentar um requerimento de concessão de lavra, né? Então, aprovei. Qual que é o próximo passo? Apresentar na Agência Nacional de Mineração um requerimento de concessão de lavra. Esse requerimento consiste num pedido de autorização estatal para a realização das operações coordenadas objetivando o aproveitamento industrial da jazida, desde a extração das substâncias minerais úteis que contiver até o beneficiamento delas, né? Então, a empresa vai apresentar para a Agência Nacional de Mineração um requerimento de concessão de lavra, né? E a Agência Nacional de Mineração só vai concluir o processo, né? Quem concede é o ministro de Minas e Energia, quando a empresa apresentar o relatório final de pesquisa aprovado, há no máximo 1 ano, o plano de aproveitamento econômico aprovado e a licença ambiental concedida pelo órgão ambiental competente. Então, veja, quando a empresa apresenta o requerimento de concessão de lavra, ela já tem o relatório final de pesquisa aprovado, ela já tem o plano de aproveitamento econômico aprovado, mas ela não tem a licença ambiental. E aí o processo, no âmbito da Agência Nacional de Mineração, vai ficar parado. Vai paralisar. E a empresa vai ter que obter a licença ambiental para a implantação do empreendimento minerário. E aí o nosso próximo encontro vai ser sobre os órgãos ambientais e o processo de licenciamento ambiental de atividades minerárias. Então, aqui, no âmbito da Agência Nacional de Mineração, o processo para. Assim que a empresa apresentar a licença ambiental, a Agência Nacional de Mineração remete o processo para o ministro de Minas e Energia, e aí o ministro de Minas e Energia decide pela concessão ou não da lavra. Agora, veja, o artigo 42 do Código de Mineração prevê o seguinte: aí não pode ser o ministro, né? Teria que ter um órgão colegiado com representação da sociedade civil para tomar essa decisão. O artigo 42 do Código de Mineração prevê o seguinte: a autorização será recusada se a lavra for considerada prejudicial ao bem público ou comprometer interesses que superem a utilidade da exploração industrial. Veja, na própria legislação do Estado que nós temos, há a previsão legal de que a concessão de lavra pode ser indeferida caso se mostre prejudicial a interesse público, preservação dos recursos hídricos, preservação do patrimônio cultural, etc., 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 ou comprometer interesses que superem a sua utilidade da exploração industrial. Veja, a legislação prevê a possibilidade de não se submeter aos interesses da mineradora. Essa é uma abertura que a gente tem que usar. Mas, é claro, dentro dessa estrutura que existe, isso nunca acontece. E aí vem o lado autoritário do Código de Mineração. Quem que faz esse julgamento? O governo. E é aí que a gente tem que lutar. O artigo 42 é fundamental, mas é preciso criar uma estrutura de participação da sociedade civil, tanto na Agência Nacional de Mineração, quanto no Ministério de Minas e Energia, e atribuir a este órgão, e não ao governo, atribuir a este órgão o poder de decidir pela concessão de lavra ou não. Agora, veja, todos os processos eles estão na Agência Nacional de Mineração, né? A Agência Nacional de Mineração ela
substituiu o DNPM, o Departamento Nacional de Política Minerária, que era o órgão que foi extinto e que fazia, às vezes, da Agência Nacional de Mineração. E aí, pessoal, se vocês quiserem pesquisar todos os processos minerários que existem no município de vocês, vocês conseguem. Basta vocês entrarem nessa página, sigmine.dnpm.gov.br/webmap. Quando vocês clicarem, vocês vão acessar essa página, que é o Sistema de Informações Geográficas da Mineração. Vai abrir essa página para vocês. E aí vocês estão vendo a minha seta, né? Vocês vão clicar aqui nesse binóculo, né? Quando vocês clicarem nesse binóculo, vai abrir uma série de opções para vocês. E aí você pode ter o número do processo, né? Aí você já coloca de uma vez. Mas se você não tiver, você pode fazer pesquisa por município. Então, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, eu peguei o município de Brumadinho. Coloquei lá Brumadinho e mandei pesquisar. Veja, saiu todos os processos minerários em Brumadinho, né? Perceba que o território de Brumadinho é todo ele ocupado, é todo ele registrado na Agência Nacional de Mineração. Então, por exemplo, o processo 4757 de 1940 é esse daqui, ó. É um processo de concessão de lavra da Vale, né? E que a concessão de lavra foi concedida, né? É o último evento. Mas vocês podem ir clicando nesses números e aí vocês vão abrindo todos os processos. Então, por exemplo, você tem o processo 833.211 de 2013. Esse está na fase de requerimento de pesquisa. Veja, a empresa não pode nem fazer a pesquisa. Ela está pedindo uma autorização para fazer a pesquisa, né? A substância que ela quer pesquisar se existe, se é viável, é o minério de ferro, né? Então, aqui está a poligonal. Onde que fica isso daqui? Olha como é que é importante as pessoas de Brumadinho falarem assim, não, peraí, deixa eu ver aqui, o que tem nessa região? Quem mora na região? Quais são os recursos naturais existentes na região, os bens da natureza? Enfim, a gente precisa produzir informação que nos permita resistir a esses empreendimentos minerários predatórios, né? E aqui aqui é só mais um exemplo, né? Aqui já teve a autorização de pesquisa, a pesquisa já foi feita, foi aprovada, e aqui nós estamos num requerimento de lavra. A titular é a Mineração Usiminas S.A. e também minério de ferro, né? Aí eu acho que isso. Então, pessoal, é fundamental as pessoas que vivem nos territórios de mineração levantar todos os processos, conhecer todas as áreas onde se pretende minerar e começar a produzir um conhecimento de qual é o impacto do plano de aproveitamento econômico do empreendimento minerário na vida das pessoas que vivem nesse território. Aí alguém poderia falar assim, professor, mas a gente pode ter acesso? Pode. Olha só, a Agência Nacional de Mineração, ela tinha, em 2016, editado uma portaria, a Portaria 155, que considerava sigiloso todos os processos administrativos minerários, né, a partir da outorga do título, do alvará de pesquisa, né? Ou seja, a Agência Nacional de Mineração criou uma portaria para negar às pessoas o acesso aos processos minerários existentes no âmbito da agência, né? Mas o Ministério Público Federal ele ingressou com uma ação civil pública, está aí o número, né? E pediu para que a resolução da ANM fosse anulada e que a ANM fosse obrigada a permitir que qualquer pessoa pudesse ter acesso aos processos minerários. A Agência Nacional de Mineração foi condenada e ela publicou a resolução número 1, de 25 de janeiro de 2019, e nessa
resolução, o artigo 26 vai estabelecer o seguinte: faculta-se a qualquer pessoa natural obter vista e cópia dos processos dos autos de qualquer processo minerário, observadas as restrições incidentes sobre as minerações, sobre as informações obtidas como resultado de pesquisa, da lavra, do beneficiamento, do reprocessamento, da comercialização e etc. Né? Então, veja, a Agência Nacional de Mineração, por causa da condenação, tornou possível a obtenção de vista de cópia de todos os processos. Mas ela dá com uma mão e tira com a outra. Né? No artigo 27 da resolução, ela estabelece que são considerados sigilosos o relatório de pesquisa, o plano de aproveitamento econômico, ou seja, os documentos mais importantes do processo. E aí, o que eu sugiro a vocês? Que vocês façam um requerimento formal de acesso e de obtenção de cópia dos processos minerários e, caso a Agência Nacional de Mineração negue, entrem com as ações judiciais para obrigar a Agência Nacional de Mineração a oferecer essas informações que são relativas a um bem que pertence a todos nós, nos termos da Constituição de 1988. Né? Então, a primeira questão que eu queria deixar para a gente concluir o nosso encontro de ontem, o nosso encontro de hoje, é a necessidade da população se empoderar das informações sobre os processos minerários que existem nos municípios. É preciso correr atrás disso, é preciso produzir esse conhecimento, essas informações para a população. E aí, como eu tinha dito, né, a empresa apresenta o requerimento de concessão de lavra. E aí o processo vai ficar esperando a apresentação da licença ambiental. E no nosso próximo encontro, no dia 14, nós vamos conversar sobre os órgãos que atuam na proteção do meio ambiente, as regras do licenciamento ambiental, né? Lembrando sempre que a Constituição de 1988, no seu artigo 225, estabelece que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Então, todos nós temos o direito de ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado e de exigir que qualquer atividade que provoque grave degradação ao meio ambiente seja interditada, seja proibida, não seja autorizada pelo Estado, porque este é um direito que nós conquistamos na Constituição de 1988. E aí, o tema do nosso encontro do dia 14 vai ser uma introdução crítica ao direito ambiental brasileiro. Bom, pessoal, o que eu tinha programado, né, para apresentar para vocês hoje foi isso. E aí eu queria abrir a palavra, né, para quem quiser falar, para quem quiser perguntar, enfim, abrir a palavra para vocês. A Sofia levantou a mão. Sofia, pode falar. Oi, professor, eu fiquei com uma dúvida. Na hora de anotar as etapas, né, desse pedido. O primeiro é o pedido Primeiro é o requerimento de autorização de pesquisa. Isso, a primeira etapa foi essa. Aí eu fiquei em dúvida em relação a guardar a licença ambiental. Você entra com o requerimento só depois da licença ou não? Eu entro com o requerimento de concessão de lavra, a empresa mineradora entra com o requerimento de concessão de lavra, apresenta o relatório final de pesquisa e o plano de aproveitamento econômico aprovados pela Agência Nacional de Mineração, e aí a empresa vai ter que obter a licença ambiental dos órgãos competentes. Só com a apresentação da licença ambiental é que o processo vai subir para o ministro de Minas e Energia decidir pela concessão ou não, pela concessão de lavra ou não. Lembrando que o artigo 42 do Código de Mineração prevê a possibilidade do governo negar a concessão de lavra se a exploração minerária se revelar prejudicial ao interesse público.
Obrigada, eu não tinha pegado direito. O que mais, pessoal? E aí, então, olha só, se não sai a licença ambiental, não sai a concessão de lavra. E aí é isso que eu quero mostrar para vocês no nosso próximo encontro. A licença ambiental precisa de um documento do município. Então, o Fernando, que comentou do plano diretor, é uma das leis municipais fundamentais. Porque se o plano diretor proíbe a implantação de empreendimentos minerários poluidores em determinada área do município, a prefeitura não pode expedir esse documento. Sem a certidão municipal que declara a conformidade do empreendimento à legislação de uso e ocupação do solo, não começa o licenciamento ambiental. Sem a licença ambiental, não há mineração. Então, assim, é difícil, é dura a luta, mas é possível. A gente tem que socializar essas informações, criar uma mobilização social e popular forte e passar a atuar fortemente na resistência a esses empreendimentos. Tranquilo, pessoal? Alguém mais quer fazer alguma pergunta, algum comentário, apresentar alguma... A Susan Garcia levantou a mão. Pode falar, Susan. Eu gostaria de saber como que funciona em relação ao ressarcimento que está no final do artigo 42. Então, esse artigo, Susan, ele não é usado na prática. Ele existe no Código de Mineração, mas eu, pelo menos, não conheço nenhum caso que o governo tenha negado a concessão de lavra, né? Então, eu não tenho nenhuma experiência prática sobre isso. Mas o que o final do artigo 42 fala é o seguinte: se o governo negar a concessão de lavra, o governo vai ter que indenizar a empresa mineradora pelos gastos que ela teve com a realização da pesquisa, né? Então, a empresa vai ter que apresentar, né, todo o custo que ela teve com os trabalhos de pesquisa, né, a contratação dos profissionais, os gastos com o deslocamento da equipe até a área, etc. Vai ter que fazer a comprovação de todos os gastos que a empresa efetuou, e o Estado será obrigado a indenizar, a pagar, a repor para a empresa os gastos que ela teve com a pesquisa. Só isso. Eu penso ser um pouco ilógico isso, porque o Estado, ao autorizar a pesquisa, ele meio que teria que ter essa noção que futuramente ele vai autorizar a lavra, para que ele não tenha uma perda financeira tendo que ressarcir essa empresa. Ele se sente meio vinculado a não ter esse prejuízo financeiro futuro. Mas olha só, quando você faz a pesquisa, no final, a pesquisa pode simplesmente falar o seguinte: olha, não existe substância mineral. Isso é muito difícil, né? Porque já há um processamento de dados geológicos disponível para essas empresas. Mas a pesquisa pode chegar à conclusão de que não é viável economicamente. Pode falar o seguinte: olha, a quantidade que existe da substância mineral naquela região não compensa a exploração. E aí a própria empresa pode apresentar um relatório final falando que economicamente, que do ponto de vista econômico não é viável a sua exploração, né? A Agência Nacional de Mineração vai analisar e, se ela aprovar, vai arquivar o processo, não vai ter nem requerimento de concessão de lavra. Então, assim, a atividade de pesquisa mineral é uma atividade que implica risco. A empresa que investe na pesquisa, né, pode chegar à conclusão de que não é viável explorar aquele recurso mineral, né? E aí, nesse caso, quem vai ter que suportar o ônus é a própria empresa, né? Caso o Estado, né, indefira a concessão de lavra, mesmo a lavra sendo, do ponto de vista econômico, viável, né? Agora, é sempre bom lembrar, né? O Estado pode não aprovar o plano de aproveitamento econômico e o relatório final de pesquisa, considerando que a proposta do empreendimento econômico não é viável, né? E aí não tem nenhuma forma de ressarcimento. Mas isso é algo que está previsto na legislação minerária.
com esse tipo de disposição legal, o risco financeiro fica só em cima do Estado, porque se está escrito que a pesquisa está ok, a viabilidade econômica está ok, e aí por um juízo de conveniência do governo em apoiar, por exemplo, a luta social, dizendo nós não queremos essa mineradora aqui. Só que aí o Estado vai falar assim, mas na pesquisa, na viabilidade econômica, a empresa está ok. Se eu negar agora, eu vou ter que ressarcir a pesquisa que eu autorizei anteriormente. Então, é um ponto que fica, que prejudica a luta social para que o juízo do governo seja desfavorável à concessão agora. O risco financeiro fica só em cima do Estado. Acaba que essas empresas têm vários processos minerários, né? O Estado tem margem para negociar, eu vou negar aqui porque é um interesse público relevante, né? Mas aí a gente compensa num outro processo que é viável do ponto de vista econômico, ambiental, social, e aí de alguma forma eu te compenso lá. Eu acho que o Estado tem... Bom, se quiser revogar essa parte final, para mim não tem problema nenhum, né? Isso faz parte da luta, né? Mas mesmo com essa disposição, né, existindo, eu acho que é viável para o Estado negar. O Estado não nega porque ele é refém das empresas mineradoras. O Estado não nega, né, porque as pessoas que estão hoje no Estado, elas dependem economicamente dessas empresas mineradoras. É por isso que o Estado não nega. Não é por causa da parte final do artigo 42, né? Mas, enfim, eu acho que é uma discussão que a gente pode ter. Será que essa parte final, que obriga o Estado a indenizar os gastos com a pesquisa, ela é adequada? Será que a gente não deveria colocar isso como um risco da atividade econômica? Ó, empresa, é um risco, né? Pode ser que você faça pesquisa e não ache nada lá. Quem que vai ter que arcar com o ônus da pesquisa? Você. E pode ser que o Estado fale o seguinte... nós não vamos autorizar porque a exploração prejudica interesse público e o risco é seu, né? Eu acho que isso também isso é passível de discussão, né? Numa reforma, e já tem vários projetos de reforma do Código Minerário tramitando no Congresso Nacional, né? A gente precisa se inteirar desses processos legislativos e fazer a luta social, né, para que a mudança atenda também aos interesses das pessoas que vivem nos territórios, dos movimentos sociais, etc. e tal. Mas eu acho que essa é uma discussão que a gente pode travar, né? Será que é adequado manter a parte final do artigo 42 do Código de Mineração? Eu acho que é uma discussão importante, sim. Não sei se eu respondi A crítica era nesse sentido mesmo. Obrigada. Não, nada. Bom, pessoal, podemos encerrar? Então, eu vou encerrar. O nosso encontro está sendo gravado, né? O Teams faz a gravação e aí depois eu disponibilizo para vocês. E aí, só lembrando, nosso último encontro é no sábado que vem, dia 14, e nós vamos discutir o licenciamento ambiental, uma introdução crítica ao licenciamento ambiental. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado pela participação de vocês. Espero que o curso esteja sendo proveitoso para vocês. E até o próximo. Obrigada, professor. Prazer revê-lo. Prazer é meu. Obrigado. Ô, Karina, tudo bom? E torcendo para a capa é com elas lá no Cerro para eleger prefeita e vereadoras. Obrigada. Firmes. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau, obrigado.